Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de físico-química, né? Só que hoje nós vamos falar sobre corrosão e proteção de metais. Então, na verdade, nós vamos voltar a falar sobre o processo de oxidação, quando há perda de elétrons, e de redução, quando há ganho de elétrons em uma reação química. Lembrando que os processos de óxido-redução em uma reação química são processos simultâneos, né? Um exemplo prático desses processos de óxido-redução, pessoal, a corrosão que ocorre nos metais. E é sobre isso que vamos falar na nossa aula de hoje, tá? Então, vamos falar sobre a corrosão que acontece nos metais e como podemos usar processos eletroquímicos para retardar esse processo de corrosão, porque nós não conseguimos evitá-los, mas conseguimos retardá-los, fazer com que esse processo de corrosão demore muito mais tempo para ocorrer. O processo de corrosão é conhecido popularmente como a ferrugem, né? Quem fala ferrugem aí é aquela pessoa que não tem grande entendimento, né? Os que têm a cara da pobreza, mas como nós temos a cara da riqueza, a partir de hoje, quando virmos, por exemplo, um carro, como essa imagem aqui do lado esquerdo, todo deteriorado, não vamos falar mais que esse carro está todo enferrujado. Vamos dizer que este carro está corroído. Ele sofreu um processo de corrosão, né? Onde o ferro, que é o metal que compõe aqui esse carro, irá sofrer a oxidação e o oxigênio do ar, que vai formar essa umidade do ar juntamente com a água, né, irá ser o cátodo da reação. Será ele que irá sofrer a redução. E aqui no outro exemplo, né, de um material corroído, temos uma latinha aqui de refrigerante, tá? Então, vamos seguindo aqui adiante. Aqui, pessoal, nós temos as reações químicas, as semi-reações e a equação global da reação até o seu processo de ferrugem. Então, nós temos o ferro metálico, né? Que é o ferro no estado sólido, e ele vai sofrer um processo de oxidação, né? Por quê? Porque ele vai ceder os elétrons, o ferro vai perder elétrons, né? Então, ele vai se transformar no ferro 2+, perdendo esses elétrons e então sofrendo um processo de oxidação. Lembra, ó, quando o número de oxidação do elemento químico aumenta, nós dizemos que ele está sofrendo uma oxidação. O número de oxidação aumenta, processo de oxidação, né? Então, só lembrando, quando nós não colocamos nada, o número de oxidação é 0. Então, o número de oxidação do ferro foi de 0 para 2+. Ocorreu um aumento nesse número de oxidação. Então, dizemos que o ferro sofreu oxidação, tá? Se o ferro sofreu oxidação, né? Essa oxidação do ferro, essa corrosão do ferro, ela é provocada num processo eletroquímico pela umidade do ar e pela exposição ao
oxigênio do ar, tá? E o oxigênio do ar vai sofrer uma redução, tá? Como aqui nesta reação aqui já balanceada. E aí aqui nós temos o processo de formação de ferrugem, que é descrito por esta última equação aqui, ó, tá? Que isso daqui é a equação química que representa a equação da formação de ferrugem, de corrosão do elemento químico ferro, tá bom? Isso aqui lá também tem lá no livro de vocês, bonitinho, né? Mas o importante saber é que no popular dizemos que formou-se a ferrugem, quimicamente que houve um processo de corrosão através da oxidação, através da perda de elétrons do átomo de ferro, tá bom? Agora, não nos interessa, né, pessoal, por muitas vezes, que este ferro se oxide, né? Que este ferro venha a sofrer um processo de corrosão. Então, nós usamos métodos para retardar esse processo de corrosão. E esses métodos existem vários. Por exemplo, aplicar tinta sobre o ferro. Por isso que todos os veículos são todos pintados, senão eles seriam corroídos muito mais antes. Embora os veículos não recebam apenas a tinta, tem vários outros métodos de proteção anticorrosiva na lataria de um carro, tá? Nós temos lá processos de fosfatização, enfim, vários outros. Mas a aplicação de uma tinta, né? De tinta, graxas, óleos, podem retardar esse processo aí de corrosão do ferro metálico. E podemos também utilizar um outro metal sendo colocado sobre esse ferro. Isso pode ser feito também. Quando nós adicionamos um metal sobre o ferro para retardar esse processo de corrosão, este metal é chamado de metal de sacrifício ou eletrodo de sacrifício. E ele sempre terá que ter um potencial padrão de redução menor do que o ferro, tá? E eu faço essa deposição desse metal de sacrifício através de um processo de eletrólise chamado de galvanoplastia, né? Então, aqui, ó, quem poderia, dentro dessa tabelinha aqui, quem serviria para ser metal de sacrifício do ferro? Apenas quem tem menor potencial de redução do que ele, ou seja, o magnésio e o zinco. Por quê? Porque, sendo o metal de sacrifício, tendo potencial de redução menor, o magnésio e o zinco vão se oxidar antes do ferro, né? Então, eles vão sofrer o processo de corrosão, de oxidação, antes do ferro e vão retardar esta corrosão do ferro. Então, uma corrosão que iria ocorrer em 1 ano, às vezes vai demorar 3, 4 anos para ocorrer, porque antes de atingir o ferro, né, este processo de corrosão tem que acontecer com o zinco ou com o magnésio, tá?
Então, aqui, ó, eletrodo ou metal de sacrifício. É um metal que apresenta maior tendência a perder elétrons, tem menor potencial de redução e que serve para proteger o ferro ou o aço da corrosão. Na verdade, não é que ele serve para proteger, ele serve para retardar este processo de oxidação do ferro ou do aço, tá? Como exemplo, pessoal, ó, eu coloquei aqui a figura aqui desses parafusos que nós chamamos de parafusos galvanizados, que ele pode ter sido galvanizado ou com zinco metálico ou com qualquer outro metal que tenha o potencial de redução menor do que o ferro, né? Para retardar este processo de corrosão. Esse processo de metal de sacrifício, pessoal, é muito utilizado nos tanques de combustíveis, dos postos de combustíveis, tá? Esses tanques dos postos de combustíveis, eles são todos feitos de ferro e eles recebem uma camada de proteção de magnésio por um processo de galvanoplastia, tá? De magnésio, porque o magnésio tem um alto poder de redução, né? Então, ele se oxida muito antes do que o ferro, né? E vocês vejam que eles ficam sempre enterrados, né? Eles não ficam expostos. Por quê? Porque enterrados, eles não vai minimizar esse contato com o oxigênio do ar e com a umidade, e isso vai retardar ainda mais. Claro, de tempos em tempos, é preciso trocar esses tanques de combustíveis? Sim, né? Porque ele apenas retarda o processo de corrosão, mas ele não o impede. Mas imagina se não fossem tomados esses cuidados, né? De usar o magnésio como um metal de sacrifício, de enterrá-los para evitar o contato com o oxigênio do ar e assim minimizar a ação da umidade do ar. O posto de gasolina, cada 6 meses, o dono do posto tinha que fazer uma reforma, né? Então, isso daqui é de extrema importância, tá? Para evitar este processo de corrosão dos metais, né? E a gente observa muito isso no nosso dia a dia. Na casa de vocês tem muitos objetos que tiveram aí a deposição de um metal de sacrifício sobre ele. A maçaneta da porta é um exemplo claríssimo disso, tá bom? Pessoal, a aula de hoje é só isso. É só teoria mesmo. Não tem cálculo, não tem nada, tá? É só essa teoria. Espero que tenham entendido. Vocês terão que fazer, claro, alguns exercícios que eu irei solicitar. E depois, né, de vocês fazerem esses exercícios, enviar para mim a resolução desses exercícios, né? E de preferência sem estar copiando as respostas do final do livro ou um do outro, né? Que é por uma questão de aprendizado mesmo. E qualquer dúvida, só me procurar lá via Agenda Edu, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.